Eu quero que você abra ela em Tiago, capítulo 1, no versículo 22. Tiago, capítulo 1. No versículo 22. Vamos ler o 19. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, grave isso, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, mas o homem porque ele, aleluia, oh aleluia, Daramanas Uribiakai Irribiliaman Suimanai Ribakanto Rabayakai Oh Ralalamanda Rabastia Raman Turibiriamanai Aralalaman Turibiriamai Alaribiriaman Turirialamai Rabalamai Randarabai Oh Ralalabas Turialamanda Ralalamari Rialamai Oh Ralalari Rabas Turiamakan Taramanamanda Rabalamaya Kibia Bakaya Subia Lagai Rekeribia Bahai Amai Arabakan Toromadarabas Turiamai Oh aleluia, aleluia, aleluia. Te amamos,
Te amamos. Aramanás, urimiacan, aramalamakai. Aurina, ralamas, turibirimi, amanari, amai. Alabacan, turibirimi, amanas, ukimini, manaye, amanaya, subianai. O homem que observa atentamente a lei. Está escrito. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera, Ramaço e Alamanto e Kimanai, Recasto que me ere amaste que me acolchanabia, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo, uriai, uriama, não esquecendo, rimimanto e que amanto e manai, arianda ramai, riamasto riamai, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz. Porque ele, um tom mais alto, eu ouvi que ele ressuscitou. Eu ouvi que ele subiu e assentou à direita de Deus Pai. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi que ele é o Cordeiro Pascual, que ele é aquele que tira o pecado do mundo. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi dizer que ele é a ressurreição, a vida, o caminho, a verdade, a justiça, aleluia. Eu ouvi que ele estaria conosco todos os dias. Eu ouvi que ele vai adiante de mim. Eu ouvi que ele me guarda. Eu ouvi que ele me protege. Eu ouvi que ele é meu socorro. Eu ouvi, aleluia. Alamanto romana surimia candara bacandarai. Eu ouvi que tudo passa, mas ele permanece. Eu ouvi que ele foi preparar lugar para nós. Eu ouvi que a trombeta vai soar. Eu ouvi que aquilo que meus olhos não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração de homem algum, foi o que ele preparou para aqueles que o amam. Eu ouvi que ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Eu ouvi que será como nos dias de Noé. Eu ouvi, a sua vida será como nos dias de Noé. Eu ouvi, Senhor, que o Senhor é Deus que promete e cumpre com aquilo que prometeu. Que embora sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Eu ouvi que o Senhor é fiel, aleluia.
Eu ouvi que é melhor estar na tua casa do que 1000 anos fora, Deus, eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi que o Senhor me escolheu. Eu ouvi que o Senhor disse: não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi, eu ouço a tua voz, Senhor. Eu ouço a tua voz. Recalamastu remenevati kimai. Eu ouvi que se eu clamar sem duvidar, o Senhor responde. Se eu pedir sem duvidar, o Senhor concede aquilo que eu estou pedindo. Eu ouvi, Senhor. Eu ouvi. Feliz será naquilo que fizer, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade. A lei perfeita não aprisiona, ela liberta. A lei perfeita não aprisiona, a lei perfeita liberta, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo, o que ouviu, que você ouviu, que você não lembra mais. O que você ouviu, mas que não lembra mais. O que Deus te falou, que você não consegue lembrar mais. Não podemos esquecer daquilo que Deus nos falou, daquilo que Deus nos ordenou, daquilo que Deus nos orientou, nos direcionou, nos revelou, nos mostrou. Ei, não podemos esquecer. A única voz que nós não podemos esquecer é a voz de Deus. A única palavra que nós não podemos esquecer é a palavra de Deus. O único no qual nós não podemos deixar de escutar é o Senhor Jesus. É o único. É o único. Porque se nós deixarmos de ouvir, se já ouvindo alguns não colocam em prática, aí imagina se deixar de escutar aquilo que o Senhor tem dito. Eu tenho pregado sobre ouvir escutando a voz de Cristo. E nós sabemos que ouvir é captar os sons externos. Escutar é dar atenção conscientemente e entender. Quando eu ando ouvindo, escutando a voz de Deus, eu consigo entender aquilo que Deus está falando. E entendendo aquilo que Deus está falando, está colocando diante de mim o poder de decisão. Quando eu ouço escutando a voz de Deus, entendo aquilo que Deus está falando, quando diante de mim é colocado o poder para decidir se eu faço ou não faço, se eu compro ou não compro, se eu estou ouvindo a voz de Deus,
essa decisão não será difícil de tomar. Todos nós, todos os dias, é colocado diante de nós o poder de decidir. E eu vim aqui nesta noite dizer algo para a igreja. Deus vai te orientar, Deus vai te direcionar, Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar, Deus pode te guiar, mas não será Ele que vai decidir por você. Quem tem que decidir é você. Quem tem que decidir sou eu. Olha o que nós lemos em Tiago. Para que eu possa ser feliz, aquilo que eu ouço da parte de Deus, eu preciso colocar em prática. Você não pode tomar uma decisão que cabe a mim tomar. Eu não posso tomar uma decisão que cabe a você tomar. Só que a igreja hoje mudou. Ela não decide por aquilo que Deus a orienta. Ela decide por aquilo que o pastor fala, por aquilo que o pai fala, que a mãe fala, que o amigo fala. Não, meu lindo, nós temos que decidir segundo as orientações de Deus. Pastor não pode decidir causa sua. Pastor não pode entrar em situações que você mesmo criou. Você ouviu de Deus. Você tem as orientações de Deus. Você sabe que os planos de Deus não podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E ainda eu fico aqui a pensar como pastor, o porquê de tanta indecisão. Sendo que você ouve, sendo que você escuta, ou seja, você entendeu o que Deus te falou, e está diante de você o poder de decidir se acredita naquilo que Deus falou ou não acredita. Porque se você entendeu, você já tem um discernimento para saber se é de Deus, se não é de Deus, se Deus falou, se não falou. E eu vou mostrar para você dentro da Bíblia que não tem como você ser feliz se você não colocar em prática aquilo que Deus te falou. Se você não praticar aquilo que você ouviu da parte de Deus. A palavra do Senhor diz que um homem que estava no meio de um povo idólatra, em Ur dos Caldeus, ouviu a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus, ouviu escutando, ele parou, ouviu, escutou, entendeu, deu atenção, e agora está diante dele a proposta de Deus. E assim é comigo e com você. Ei, ele não orou a Deus, Deus manifestou para ele. E no nosso caso é ao contrário, nós que buscamos a manifestação de Deus. Fala comigo, Deus, me mostra, Deus. Aí o Deus mostra, Deus fala, mas na hora de decidir, você está querendo que Deus venha e decida para você. Não vai fazer isso. Você orou, jejuou, fez propósito, Deus revelou, Deus mostrou, deu sonho, falou na palavra, usou ministério de louvor, usou hino, usou qualquer pessoa, e você está esperando Ele pegar você e mudar você de lugar. Não vai fazer isso. Olha para Abraão, idólatra, ouviu a voz de Deus, escutou a voz de Deus, deu atenção à voz de Deus. E o que o Senhor disse para ele? Sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, sai dessa terra e vá para uma terra que eu... Ele ouviu, ele entendeu, porque prestou atenção. Eu entendo é quando eu presto atenção naquilo que Deus está falando, mas não basta apenas prestar atenção. Eu preciso entender, e não apenas entender, mas colocar em prática aquilo que o Senhor está me ordenando. O que Abraão fez? Se ele entendeu, escutou, ele então colocou em prática aquilo que o Senhor
ordenou. Abraão colocou em prática aquilo que o Senhor ordenou. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos a terra prometida, mas não queremos colocar em prática aquilo que Deus ordenou. O nosso problema é que nós ouvimos a voz de Deus, mas na hora de executar aquilo que Deus ordenou, não queremos executar, irmãos. Olha para Abraão, saiu, deixou, seguiu, e o Senhor fez uma promessa para ele. Deus cumpriu ou não? Abraão foi feliz ou não? Por mais problemas que ele teve, Isaac nasceu ou não? Quando ele achou que não teria mais Isaac, o Deus provedor manifestou. Por quê? Porque quando o Senhor ordenou ele sair, ele saiu. Quando o Senhor ordenou ele deixar, ele deixou. Quando o Senhor pediu para seguir ele, sem ele saber qual era o lugar, ele seguiu. E na hora que ele mais precisou do Senhor, o Senhor então manifestou como Deus provedor. Como Deus vai manifestar na sua vida se você não coloca em prática aquilo que Ele te ordenou. E olha que você ouviu. E o pior, nem Deus manifestou direto com você, foi você que buscou a manifestação dele. É pior ainda. Você ora pedindo Deus, Deus te dá, mas você não executa. Não é porque eu não gosto de orar, pastor Tiago não gosta de orar. Eu fico vendo a dependência das pessoas com os homens, cara. Confia mais naquilo que eu, Tiago, falo aqui, e podemos falar até mentira, e vocês acreditam, mas não acreditam que Deus é capaz de falar com vocês. Claro que não são todos, mas na sua maioria. E olha que Deus fala, irmão. Deus orienta, Deus aconselha. Mas quando vocês vêm até a nós, sabe o que vocês querem? Que Deus decide por vocês. Se não é Deus, vocês esperam que eu e o pastor Tiago liberem uma palavra que para você pode. Quem tem que liberar a palavra não é eu e o pastor Tiago, é Deus. Quem tem que dizer sim ou não é Deus, irmão. Não é eu e o pastor Tiago, nem os demais pastores, nem os profetas que aqui tem, é o próprio Deus. Sabe quando você vai ser feliz? Quando você colocar em prática aquilo que Deus tem falado. Tem pessoas aqui que estão há 14 anos na igreja e é a mesma coisa. A vida não mudou em nada. Nada. Vai a trancos e barrancos, mas não há uma melhora. Por quê? Porque ouve, mas não coloca em prática. Está esperando Deus vir tirar a água dele. Está esperando Deus vir tirar o controle de Deus. Não vai fazer isso. Ele já orientou para você que o vício não é dele. Ele já orientou para você que ter 3 mulheres não é coisa dele. Ele já falou. Agora ele não vai pegar você aqui, ou pegar as mulheres e tirar, não. É você que tem que fazer. É eu que tenho que fazer. Eu que tenho que rejeitar as propostas para mim não ir para o Mineirão. É eu. As propostas vão vir, mas sou eu quem tem o poder de decidir. É você que decide andar com quem tem vício ou quem não tem vício. É você. É você que decide andar com quem tem 10 mulheres ou com quem só tem uma mulher. É você. Pastor não vai fazer isso. É você que decide lá na empresa de roubar ou não. Está achando que Deus vai pegar você aqui? Não vai, é você. Você está vendo que você está roubando. Está vendo que o outro está roubando e continua fazendo a mesma coisa. E sabe que o ladrão não vai entrar. Olha Abraão, irmãos. Abraão saiu. Porque ele escutou, entendeu e tomou a decisão de obedecer aquilo que Deus falou. Quando Deus falou para Abraão sacrificar Isaac, o que Abraão fez? O que Abraão fez, irmãos? Sacrificar a promessa. Deus te pede para você congregar, você não congrega. Deus pede para você devolver o dízimo, não devolve. Deus pede para você ofertar, você não oferta. Deus fala para você fazer prova com Ele, você não faz. Deus fala para viver em união, você não quer viver. Deus fala para ter um só matrimônio, não quer ter 10. Ei, Deus fala para nós sermos santos como Ele é santo, mas nós não queremos. Olha para Abraão. Abraão, eu quero que você suba ao monte.
Leve consigo o seu filho Isaque, a promessa. Aquilo que eu trouxe alegria para dentro da sua casa, porque é isso que eu quero de você. Eu quero a alegria que entrou dentro da sua casa. Tem gente aqui que murmura porque Deus levou a mãe, levou o pai, levou o irmão, levou não sei quem. Ei, quem manda é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Cabe a nós dar glória, louvar e exaltar o nome dEle para sempre. Ele fecha a porta, Ele te tira do emprego se Ele quiser. Ele coloca enfermidade, Ele faz o que Ele quiser, irmãos. O papel nosso é só obedecer aquilo que Ele nos ordenou. O que Ele fez? Pegou o cutelo, pegou a lenha, pegou o fogo, falou para os servos: fica aqui. Fica aqui. Isaque está subindo e está vendo que não tem nenhum cordeiro, não tem nenhum animal. E ele vai perguntar: ô papai, ô pai, ô Abraão, ô meu papai, estou vendo que o Senhor está com o cutelo, está com a lenha, tem fogo, mas eu não estou vendo aqui o cordeiro. Abraão disse: Deus proverá. Como eu vou acreditar em Deus se eu não coloco em prática aquilo que Deus me orientou há anos atrás? Deus havia orientado Abraão uma única vez, irmãos, e ele colocou em prática. Agora Deus fala com ele: vai lá e sacrifica. O que ele vai fazer? Vou sacrificar, porque tudo aquilo que ele me prometeu, ele cumpriu. Eu saí de lá, ele me honrou. Eu saí de lá, Ele me guardou. Eu saí de lá, Ele me protegeu. Ele saiu de lá, Ele me livrou. Ele tem me abençoado. Ele não mudou em nada desde o dia que eu aceitei a fazer aquilo que Ele ordenou. Ei, Deus nunca mudou. Todas as pessoas que aceitaram a fazer aquilo que Deus ordenou, elas são felizes. Sabe por que muitos estão tristes dentro da igreja? Porque não fazem aquilo que Deus ordenou. Sabe por que muitos casamentos não vão adiante? Porque os casais não fazem aquilo que Deus ordenou. Ah, filho rebelde, por quê? Porque não faz aquilo que Deus ordenou. Por que a empresa não vai bem? Porque não faz aquilo que Deus ordenou. Só ouve. E o pior, só ouve quando quer. Só quando quer. Seria isso aqui: o Senhor, lá em Ur dos Caldeus, eu ouvi a tua voz. Eu precisava mesmo sair daquele lugar. Então eu saí. Eu precisava deixar a minha parentela, deixei. Eu precisava deixar aquela terra, deixei. E eu decidi seguir ao Senhor. Mas agora, seria isso: mas agora, o que o Senhor está me pedindo, eu não vou fazer não, porque é meu filho. Ó, lá atrás eu até obedeci, mas o que o Senhor está me pedindo agora dói demais. O que o Senhor está me pedindo agora, não dá para me fazer não. Foi isso que Abraão fez? Não. Mas é isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. Quando Deus pede aquilo que nos custa caro, quando Deus pede aquilo que nos dói, quando Deus pede aquilo que nós chamamos de uma renúncia verdadeira, dói. É nessa hora, meu irmão, que você deve colocar em prática aquilo que Deus está ordenando. Tem pessoas querendo ver Deus provedor da empresa, mas nunca colocou em prática aquilo que Deus ordenou. Ou se coloca em prática é pelas metades, só quando as coisas vão mais, para que possa melhorar. Olha para Abraão, está lá, cutelo na mão, seu filho. Ó, pegou o cutelo, na hora que ele ia cravar o cutelo em Isaque, uma voz: Abraão. Tem pessoas querendo ouvir a voz de Deus, mas nunca colocou em prática aquilo que Deus ordenou. Tem gente querendo ouvir a voz de Deus no momento do sacrifício, mas não vai ouvir porque não quer sacrificar aquilo que Deus ordenou, irmão. Você quer ouvir a voz de Deus, mas não sacrifica aquilo que Deus ordenou. E você sabe aquilo que Deus te ordenou. Você sabe aquilo que Deus te pediu e você não deu. E você não dá. E o grande problema das igrejas, não é diferente a nossa, é quando se trata de dinheiro e culto a Deus. Oh,
As pessoas hoje não querem renunciar, ó. 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 Pedro negou Jesus por 30 moedas. Tem pessoas que negam Jesus por causa de um telefonema. Eu já peguei muito duro, hoje eu dei uma melhorada, mas antigamente eu falaria, sabe o quê? Eu falei, sabe o quê? Sabe quando você nega Jesus, como num culto de terça, quinta e domingo, você fica em casa e não vem para a igreja. Você negou Jesus, você fez um compromisso com Ele. Você negou Ele, sabe para quê? Para ficar com o marido, para ficar com o filho, para ir em vários lugares. Não vou ficar citando, porque senão acho que estou jogando ponto para lá e para cá. Você sabe o que você tem feito, mas não vem nos cultos, irmão. Hã? Negou. Para muitos, o que é mais importante hoje? É o trabalho, do que aquele que deu o trabalho. Sabe por que Deus me colocou nessa igreja? E como pastor presidente dessa igreja? Porque quando Ele realizou o meu sonho, eu renunciei o dinheiro, embora tinha prestações atrasadas da minha Kombi. Aí tem gente querendo ser promovido, mas não faz aquilo que o Senhor ordenou. Não tem como. Não tem. Tiago vai dizer: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, a lei é perfeita, é santa, é justa, é verdadeira, não traz pesar nenhum, porque a lei só serve para o transgressor. Para mim que não sou transgressor, ela não serve. Mas quem é transgressor, aí serve. Que traz a liberdade, olha só, a lei perfeita que traz a liberdade. E persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu. Não esquecendo o que ouviu. Você acha que Deus esqueceu aquilo que ouviu da sua oração? Você acha que Deus esqueceu daquilo que você falou que iria fazer, se Ele fizesse tal coisa na sua vida? Você acha que Ele esqueceu? Você pode até fingir que esqueceu, nem você mesmo esqueceu, porque o Espírito Santo traz a memória. Mas Deus esqueceu? Foi você que o chamou. Foi você que ajoelhou na igreja. Foi você que foi para o monte. Foi você que entrou para o quarto e disse: Senhor, eu quero fazer a tua obra. Senhor, muda o meu marido. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá um carro. Senhor, abre uma porta. Senhor, muda o pastor. Senhor, muda fulano. Muda ciclano. Porque aí, Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor. Cadê a fidelidade? É por isso que você não é feliz, irmão. Porque Deus ouviu aquilo que você diz ou dizia que ia fazer, e você não fez e não faz. A troca hoje não é 30 moedas não, é um telefonema, é um sanduíche, é uma pizza, é um almoço para o marido, é um almoço para a esposa, é uma janta para o marido, é uma janta para a esposa. Ei, é promoção da empresa, meu lindo. Claro que há casos e casos, mas na sua maioria, meu Deus, é só dar uma tosse, a tosse, uma cabeça doendo, um período menstrual, mano. O que é isso, cara? Ai, meu Deus, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela estava doidinha para tocar na orla do manto de Jesus. Aí o povo fica menstruado, o homem fica não sei o que, não vou na igreja. Ai, tô daquele jeito. O que você falou com Jesus quando você estava bem? Você estaria na casa dele todos os cultos. Não sabe pedir, aí agora fica triste. Olha só, não terminei ainda não. Esquecendo o que ouviu, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz
naquilo que fizer. Está feliz naquilo que você está fazendo, irmão? Há felicidade? Se não há, eu vou encerrar dando mais um outro exemplo. A Bíblia diz que Isaac cresce. Isaac é a promessa. Ele cresce. E a Bíblia diz que ele vai viver uma situação semelhante à do seu pai. Abraão vai passar por um período de fome na terra. E Abraão vai decidir ir para o Egito. Preste atenção. Abraão vai decidir ir para o Egito. Ele vai para o Egito. Ele mente, mentindo. O Senhor vai então incomodar o rei. Incomodando o rei vai mandar ele para fora do Egito, mas abençoando ele. Aquele que entrou rico saiu mais rico ainda. O tempo passa, Isaac nasce, oh meu Deus. Isaac agora também vai passar por uma grande fome. E qual que é a intenção de Isaac? De fazer a mesma coisa que o seu pai fez. Porque Isaac está se apoiando na experiência do seu pai. Isaac está se apoiando no desejo do seu pai. Isaac está apoiando no resultado que o seu pai teve. Então ele pensou: se o meu pai foi para o Egito e foi bem sucedido, nós também iremos para lá. Porém, a palavra do Senhor vai me dizer em Gênesis capítulo 26, que o Senhor nosso Deus vai dizer: não desça para o Egito. Sabe qual que é o problema também de muitos? É que querem praticar aquilo que não foi falado para ele, mas para outras pessoas. O que Deus falou para Abraão é para Abraão, o que Deus fala para Isaac é para Isaac. Então para que você fica invejando aquilo que Deus falou com outro? Deus sabe para quem Ele fala, o que Ele fala, porque Ele sabe se você pode ou não fazer. Deus falou para Abraão: pode ir para o Egito, ele foi. Deus falou para Isaac: não vai ao Egito, Isaac não foi. A Bíblia diz que ele ficou em Gerar, na terra do inimigo, dos filisteus. E a minha pergunta é: Deus abençoou ele lá ou não? Abençoou, por quê? Porque ele ouviu, escutou, aleluia, entendeu e renunciou uma palavra que tinha sido liberada para o seu pai, que não era para ele. Ele renunciou à sua vontade, ele renunciou ao seu desejo, ele renunciou à experiência do seu pai para viver a sua própria experiência com Deus. Oh meu lindo! Quando o que você vai atentar que para você ser feliz, você não tem que ficar baseado na experiência do seu pai, e nem para a palavra que Deus liberou para o seu pai, mas naquilo que Deus tem liberado para você hoje. Olha para Isaac, está diante dos filisteus em Gerar, e a Bíblia diz que ele vai ser próspero em Gerar. Por quê? Porque ele ouviu, escutou, entendeu e decidiu não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade. Esse é o seu problema. Problema seu que você olha para a empresa do outro. Problema seu que você olha para o ministério que Deus deu para o outro. Problema seu que você olha para a condição que Deus deu para o outro. Ei, você tem que ouvir aquilo que Deus tem para você, porque aquilo que Deus tem para você é o suficiente para você, irmãos. Se não há contentamento, é porque você não ouviu atentamente aquilo que Deus falou para você. Eu ouvi atentamente o que Deus falou comigo. Eu posso almejar muitas coisas, mas nem tudo aquilo que eu almejar eu vou ter, mas pessoas terão e eu vou usufruir. Me contentei, irmãos. Tem gente que não contenta, sabe que não vai ter e quer, sabe que não vai ter e quer, sabe que não vai ter, mas quer, e querendo passa a invejar. Invejando, a Bíblia vai dizer que chega a apodrecer os ossos. Para de querer aquilo que é do outro. O que Deus tinha para Abraão é uma coisa, o que Deus tem para Isaac é outra, embora estão indo para o mesmo destino. Está em Gerar e está produzindo.
está em Gerar, e Deus está abençoando. E eu encerro contando uma outra história bíblica. Quando aquela viúva vai até Eliseu, o que Eliseu vai dizer para aquela viúva? O que você tem na sua casa, mulher? Ela disse: um pouco de azeite numa botija. Então, mulher, eu quero que você volte para sua casa. Peça aos seus filhos para pedir os vizinhos vasilhas vazias. Você vai pegar o azeite, pegar parte dessas vasilhas, colocar no quarto, entrar para o quarto, fechar a porta e orar. Qual que foi a ordem? Pega o azeite, pede as vasilhas aos vizinhos, entra para o quarto e... Como que Deus vai multiplicar algo na sua vida se você não segue as orientações que Ele te deu? Como que você vai receber de Deus a multiplicação numa venda, num negócio, ministerialmente, multiplicação de membros na igreja, se você não coloca em prática aquilo que Deus te direcionou para que houvesse a multiplicação? O que Deus falou com a viúva? Pega um pouquinho pega vasilhas, peça aos, entra para o quarto, ora, porque vai haver o que Deus falou para vocês. Ei, você que é trabalhador, você que é empresário, não adianta ter visão se não colocar em prática aquilo que Deus te deu. Não adianta Deus revelar em sonhos se você não colocar em prática aquilo. Sabe qual que é o seu problema? O primeiro problema é que você não crê verdadeiramente em Cristo. E o segundo problema é que você não crendo, você traz para a sua vida aquilo que nós chamamos de medo. E o medo vem junto à dúvida. E com a dúvida vem incredulidade. Aí com isso a Bíblia diz que embora nós possamos orar, se tiver dúvida, é como a onda, que vai e volta. Olha para a viúva, faltou. Por quê? Porque ela colocou em prática. Seria isso aqui, ó. Presta atenção, viu, cinegrafista? Seria isso aqui, o Senhor falando: cinegrafista, tira a mão do queixo, vai em direção à bandeira de Zebulon, toca nela que eu vou multiplicar. Essa é a ordem para o cinegrafista. O que ele tem que fazer? Tirar a mão do queixo e aonde? Vai lá, cinegrafista. Pode ir, pode ir lá. Não preocupe em me filmar não. Senão minha esposa vai ficar com ciúmes. Vocês estão rindo por quê? Foi essa a ordem, não foi? Agora volta aqui, cinegrafista. É muitas câmeras, eu nem sei para onde eu olho. É só essa aqui, né? Hoje? Tá. Volta lá, cinegrafista. Eu vou dar a mesma ordem, porém você faz diferente, tá, cinegrafista? Coloca a mão lá no queixo de novo, por favor. Cinegrafista, tira a mão do queixo e vá com a câmera até a bandeira de Zebulon, estandarte. Faz tudo ao contrário. Olha lá. Dá uma andada para lá, dá uma andada lá. Olha lá. Você não consegue enxergar você não? Quando Deus fala com você? Quando Deus fala com você que embora você esteja cansado, vai no culto. Embora você esteja doente, vai no culto. Ei, você não quer abençoar aquele irmão não, mas abençoa. Ei, você não quer dar carona para ele não, mas dá. Ó, tô falando para você não ir lá hoje, não vai não, mas não vai não, tô falando. Ei, é só fazer o que Ele ordena. Só. É tanta informação que ele vai trazendo aqui. Olha para Elias. Vai para a torrente do Querite. Ele falou ir para onde? Ele falou ir para a Lagoa da Pampulha? Várzea das Flores, falou? Ele falou ir lá para Maceió? Nordeste, falou ir para onde? Lagoa do Urubu? Lagoa da Prata? Falou?
Agora, falou para ele ir aonde? Falou para ele ir para o Eufrates, o Rio Jordão, o Rio Farfá? Não, falou para ir aonde? E aonde Elias foi? Tem pessoas querendo ser alimentadas por Deus, mas não fazem aquilo que Deus ordenou, irmão. No período de escassez, embora você queira criar muitas situações, o que você tem que fazer é ouvir a voz de Deus. Era um período de grande escassez. O Senhor diz, vai para a torrente no Querite. Por que o Senhor mandou? Porque Ele sabe onde é que tem água. Por mais estudo que você estude, você não tem um conhecimento de Cristo. Pode chegar aqui igual um pastor chegou na igreja, parecendo o detetive Bugiganga. Foi perguntar de onde que ele era, tirou a carteira, que é o que? Tanto de credencial. Você pode chegar aqui, meu irmão, ó, doutorado, pós-torado, taratorô, torotará, tudo. Jesus é muito maior do que isso. Acabou a água, o que o Senhor falou para ele? Acabou a água, o que o Senhor falou para ele? Sai daí, porque eu já manifestei numa viúva que tem um único filho e ela está na porta da sua casa catando graveto para fazer a última refeição, mas eu já falei para ela que você vai lá. Que lindo! A mulher com um único filho, a última refeição, ouviu a voz de Deus. Quando Elias chegou, o que Elias disse? Faça para mim. O que ela fez? Você não quer fazer aquilo que Deus ordenou, mas quer que as pessoas façam para você aquilo que você nem fez para o outro. Deus falou para você dar o pão, você não deu o pão novinho não, você pegou o velho e deu. Deus falou para você dar aquela comida que você estava comendo lá, você pegou o arroz de ontem. Esse é o problema da igreja. Sabe aquele biscoito que está velho lá na sua casa, o Maria, o maisena, o creme crack? É esse que você dá para as pessoas, mas não dá o recheado, cara. Não dá o wafer. Não dá. Sabe qual o sanduíche que você paga para as pessoas? Não é o x-tudo. Você paga o hambúrguer. Um misto. Estou lembrando aqui, certa vez nós estávamos ali no Amarelinho. Hã? É amarelo? Tá bom. Chegou o morador de rua. E era um morador que aprontava muito lá. Só barraco. E a gente ia lá, nunca viu ele. Pegou e veio me pedir um sanduíche. O povo veio falar, não paga não que vai fazer barulho. Como é que não paga? O que você quer comer, meu filho? Por que eu faço isso? Porque Deus sabe que aquilo que Ele te pediu, você tem condição de fazer. Iremos para casa. Deus não vai pegar o Sr. Carlos com a motinha dele e já fazer ele estar em casa, não. Ele que vai ter que levantar, pegar a motoca dele. Acelerar não acelera, né? Parece um tartaruga. Mas vai chegar em casa, guardar a preciosa, a princesinha, a gazela solta, é tanto de nome que tem. Só que tem pessoas que acham que Deus vai pegar ele com a motinha dele, vai vir aqui agora, você não vai andar, você não vai nada, já está lá. Não, não vai. Que Deus abençoe vocês, que possamos ter um final de semana abençoado, e que as decisões que você tem que tomar, sejam tomadas por você, viu? Em nome de Jesus, irmão. Ouça. Quer ser feliz? Ouça. É a voz do pastor aqui? Não, de Deus. É a voz do Tiago aqui? Não, de Deus, irmão. Deus, Ele não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Aqui, ó. O copo de conhaque está aqui, de pinga está aqui, cachaça, caipirinha, caipifruta, sei lá o que, é capeta, é tudo capeta. Está aqui. Você está achando que Deus vai vir aqui, vai pegar aqui, ó?
tirar para lá e você vai ficar aqui? Você que não sai de perto não para ver. Você está, você está achando que Deus vai vir? Vai pegar o controle da sua mão? Não vai não. É você que tem que deixar o controle lá. O celular está achando que Deus vai vir, vai pôr a mão dele aqui tampando. Não. Ô irmão, essa igreja hoje está colocando Deus à prova nas pequenas coisas. Usando o nome do Senhor em vão, mas ainda quer que Deus manifesta. Fica de pé no seu lugar. Eu ouvi, irmãos, que nem todos entrarão no reino. Eu ouvi que embora muitos no nome dele expulsaram demônios, curarão enfermos, não entrarão. Eu ouvi também, irmãos, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não posso deixar ser dominado por nenhuma dessas coisas. Eu ouvi, irmãos, que o glutão não vai entrar, o beberrão não vai entrar, o homossexual não vai entrar, o afeminado não vai entrar. Pode brigar comigo o que quiser, irmão. É a palavra que diz, não vai. Tanto ativo como passivo não vai entrar. Sabe? Não vai, está escrito. O idólatra não vai, quem mata não vai, meu Deus, não vai. Eu ouvi, irmãos, que para entrar lá, tem que ser lavado e remido no sangue dele. Eu ouvi, irmão, que para estar lá, entrar lá, tem que ter o nome escrito no livro da vida. Viu? Eu ouvi. Não sei se você ouviu, mas eu ouvi. Eu ouvi que o idólatra não entra. Eu ouvi também ele dizer, Maria, meus irmãos, meu pai, minha mãe são aqueles que ouvem a minha palavra. Eu ouvi. Não sabia você que o melhor lugar para estar é na casa de meu pai, Maria? Eu ouvi. Só que tem gente que acha que é cansativo, né? Estar com o pai, reunido com seus irmãos, para a glória do Pai. Mas louvado seja Deus pela sua vida, viu? Mesmo saindo daqui emburradinho com o pastor, louvado seja Deus. Dá ouvido e coloca em prática. Aí você vai parar de sair emburrado daqui. Viu? Vamos embora. 1, 2 e... O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês. Tenha um final de semana abençoado. O Senhor assim permitir, domingo nós teremos